Esse é o Pauta Criminal, um podcast sobre o poder punitivo. Em cada episódio, eu, Davi Tangerino, vou trazer um convidado para falarmos sobre o controle de comportamentos por meio do castigo, que no juridiquês chamamos de sanção ou de pena. No podcast de hoje, nós recebemos a vereadora paulistana Erika Hilton, não só a vereadora mais votada do seu partido, PSOL, mas a mais votada do Brasil no último pleito municipal e a primeira vereadora trans de São Paulo. Erika, agradecendo mais uma vez o seu tempo, a sua generosidade de participar aqui conosco. Queria começar a nossa conversa pedindo para você contar um pouco para a gente da Erika, né? Quem é a Erika, qual a sua trajetória e como é que você chega na política primeiro, para chegar na política partidária depois. Olá, Davi. Olá, ouvintes. Eu que agradeço o carinho, o convite, a possibilidade de vir aqui contar um pouco mais da minha trajetória e trocar essa ideia com você aqui no podcast. Muito obrigada. Vou tentar sintetizar a minha infância até a chegada da vida pública. Eu nasci em Franco da Rocha, cresci em Francisco Morato, uma cidade metropolitana aqui da cidade de São Paulo, uma cidade extremamente periférica. Fui criada por mulheres, minha mãe, minhas tias, minhas avós, num lar extremamente matriarcal, mulheres fortes, resilientes, empregadas domésticas, que eu tenho certeza que a criação que me deram foi também contribuinte para que eu pudesse escolher a política posteriormente. Um lar muito amada, muito querida, com liberdade de ser quem eu era, quem eu sou, né? Então eu tive uma infância que, apesar de estar em uma cidade, né, muito pobre, muito precária, foi uma infância muito linda, porque a minha mãe trabalhava fora, eu não passei privações, muito pelo contrário, tive uma infância muito privilegiada no ponto de vista econômico mesmo, né, e diferente das minhas primas, das outras crianças ali do bairro, e cresci repleta de amor, de carinho, de cuidado, de proteção, né, com a ausência do meu pai, mas com a minha mãe suprindo ali todas as necessidades que eu tinha, as minhas avós, as minhas tias, minhas primas. Então tive uma infância muito projetada para a construção de uma identidade, de uma personalidade, de um ponto de vista que depois vai fazer com que eu vá encontrando a política. E aí eu cresço nessa cidade, nesse lar. Em determinado momento, a religiosidade, o fundamentalismo cristão adentra a minha família e as pessoas passam a se converter à igreja evangélica, e aí eu já estava chegando na pré-adolescência nesse período, e é onde começam a vir os conflitos com a minha mãe, que automaticamente também se transforma em conflito com outras pessoas da família por conta da minha mãe, até que em determinado momento a minha mãe vai me deportar para Itu sozinha, para ir passar um processo que eu classifico como um processo inquisitório, na casa de tios extremamente religiosos, extremamente fundamentalistas. Vou sem a minha mãe, vou sozinha, passar por esse processo, depois a minha mãe muda para Itu, e aí eu passo por um processo de violências e lavagem cerebral, aonde eu acabo me convertendo também à igreja, né, e frequento a igreja durante certo período, e depois eu abandono a igreja, porque aquilo que estava sendo colocado não era quem eu era, e não era o caminho que eu realmente queria. E nesses momentos, os conflitos voltam a surgir, e aí, de fato, é onde os períodos de agressões, né, de confrontos, na verdade, eu nunca fui muito agredida fisicamente pela minha mãe, mas de confrontos e violências voltam a ocorrer, e eu vou ser literalmente jogada nas ruas, expulsa de casa, em torno de 14 e 15 anos de idade, né? E aí vou para as ruas, literalmente jogada com coisas jogadas, expulsa mesmo, durmo algumas vezes nas ruas, não vivi situação de rua, não estive em situação de rua, mas precisei dormir algumas vezes nas ruas, até que eu começo a ir para casa das minhas tias, voltar para Francisco Morato, e aí encontro travestis em esquinas de prostituição, e ali percebo que aquele era um caminho já predestinado para uma mulher igual a mim na sociedade brasileira. E aí vou viver com essas travestis, vou viver da prostituição, vivo a minha adolescência inteira nas ruas, me prostituindo para conseguir sobreviver. É importante lembrar que o Brasil é o país onde 90% das mulheres trans travestis ainda hoje, em 2022, vivem apenas da prostituição por falta de oportunidade no mercado formal de trabalho. Essa
também foi a minha realidade. E ali, diante daquele cenário, eu começo a viver e ver muitas violências, né? A experimentar muitas agressões, muitas violências, muitas dores, a ver como as nossas narrativas são muito genéricas, muito comum. E a partir desse momento vai nascendo em mim um espírito de desejo de mudança e de transformação. Mas eu não tinha nenhuma bagagem, eu não tinha nenhuma retórica, eu não tinha condições de pensar quais eram as mudanças que eu gostaria. Depois de um tempo, a minha mãe, sozinha, por conta própria, se dá conta do que ela havia feito e do que a igreja havia feito com a cabeça dela, se desespera, retoma, volta atrás por conta própria, né, me resgata, e a partir desse momento eu tenho a oportunidade de retomar os estudos. E aí eu vou para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, terminar a escola que eu havia abandonado no início do ensino médio, com o apoio da minha mãe, da minha família, que havia aberto os olhos para todos aqueles horrores que a igreja havia também punido elas, porque minha mãe também sofreu muito durante esse processo, é um processo de muita dor para ela, e aí eu vou para a escola. Indo para a escola eu começo a buscar, eu começo a ter acesso à militância, ao ativismo, a textos na internet, e aí vou buscar pessoas para construir alguma coisa. E aí acabo indo para São Carlos. Em São Carlos eu continuo a estudar, presto o Enem, entro na universidade, fundo um cursinho na USP do campus em São Carlos, voltado apenas para as pessoas trans e travestis, e aí começa a minha trajetória dentro da universidade, como estudante, como palestrante, mas também como ativista e militante junto do movimento estudantil, né, por melhorias e etc. E aí começa a despertar em mim um interesse pela política. Mas antes, esqueci um detalhe, antes, em 2015, eu apareci publicamente nos principais veículos midiáticos com uma briga em Itu ainda, com uma empresa de ônibus, né, que era exigindo o direito ao uso do nome social, que na época era o meu nome social, no cartão de transporte público ali da cidade, do transporte escolar da cidade, que eles haviam negado o direito do uso do nome, e eu entrei com um abaixo-assinado, que em 3 dias tinham mais de 100 mil assinaturas, eu não me lembro exatamente os números, mas eram coisas recordes, assim. E isso repercutiu muito em todos os jornais, né, do estado de São Paulo, e fora do estado também, alguns jornais deram essa notícia. E foi a primeira vez que eu apareci publicamente numa luta por direito da população trans e travestis. Neste momento, o PSOL me convidou a me filiar lá em Itu ainda. Então, eu me filio em Itu, e aí depois, posteriormente, vou a São Carlos, presto o Enem, entro na universidade, milito com o movimento estudantil, fundo um cursinho para travestis e transexuais, leciono e coordeno nesse cursinho, e aí começa a nascer um espírito ativista, político e militante. Em 2018, eu sou convidada para me somar à bancada ativista no primeiro mandato coletivo do estado de São Paulo, aceito esse convite, a gente se elege como a 10ª candidatura mais bem votada do estado, e aí a minha experiência com o mandato não é exatamente aquilo que eu esperava, não é a política que eu acredito e que eu gostaria de fazer. E aí eu percebo que aquele espaço não seria um espaço que me caberia e não caberia também a minha política. E aí em 2020 eu decido que sairia sozinha para tentar uma cadeira aqui na Câmara Municipal de São Paulo, tendo em vista tudo aquilo que já havia sido realizado com todos os desafios que eu tinha enfrentado no mandato coletivo. E aí conseguimos o feito de, nas primeiras eleições municipais após Jair Bolsonaro, eu, uma mulher negra, travesti, vinda da periferia, com essa história de vida, ter sido a mulher mais bem votada em todo o país. Então, de forma muito sintetizada, essa é a minha trajetória até a vida pública. Obrigado, Érica. Eu divido aqui sempre uma admiração muito grande por quem, nesse mundo de fotos sempre, né, exageradas, do positivo, da ostentação, é particularmente meritório para mim. Assim, eu sempre fico muito tocado em quem tem a coragem de se colocar um momento tão difícil da vida. É um momento, falar abertamente de temas como prostituição. Então fica aqui minha reiterada admiração e por você dividir isso com a gente. E eu tinha combinado um roteiro com você, mas eu vou incluir uma perguntinha aqui inevitável. Ficou muito claro que o espaço, a possibilidade de ocupar um outro lugar na sociedade para uma mulher negra trans da periferia se deu a partir da inclusão pelo estudo. E nós sabemos que hoje existe uma
não é de hoje, mas particularmente hoje, existe uma extrema-direita que elege os espaços de educação como alvo. As universidades públicas estão mais nessa fantasia, mas a educação como um todo. Como é que é a inclusão, né? Como é que você colocou aqui um número absolutamente assustador, e mais para frente eu vou pedir que você nos ajude a entender essa marcação que você faz entre trans e travesti, mas vou pedir para você guardar um pouquinho isso para a gente, mas é assustador o número de que o espaço social para trans e travestis, como você coloca, de 90% é a prostituição, que é um espaço, puxando para o eixo da nossa conversa, que é a pauta criminal, um espaço de muita prática delitiva e muita vitimização ao mesmo tempo. Como é que é a inclusão na educação, como é que o tema da educação, seja o ensino fundamental, seja o ensino superior, para a população trans, Érica? Olha, na verdade, nós temos, Davi, a ausência da educação na vida de pessoas trans e travestis, né? A escola, o ambiente físico da escola, ele é um ambiente extremamente hostil, violento, despreparado para lidar com essa população, para receber esta população. Então, por que nós falamos da evasão escolar de pessoas trans e travestis? Que, na verdade, é a expulsão escolar baseada no preconceito, na discriminação, na chacota, na violência, na humilhação, na ridicularização daquele ser que não consegue continuar frequentando a escola, porque a escola se transforma em um ambiente violento e, automaticamente, isso vai reverberar também na desqualificação, na ausência de oportunidades, na precariedade desse indivíduo, na destruição da subjetividade, né, da autoestima, do conhecimento, do acesso aos seus direitos. Isso também faz parte de um projeto político da nossa sociedade. Tratar como não gente as pessoas trans travestis no ambiente escolar faz com que elas, né, não tenham acesso à educação de qualidade, à educação profissional, à educação acadêmica, universitária, ali na frente. Então, quando nós falamos da educação pensando em pessoas trans travestis, na verdade, nós estamos falando da ausência dela e do quanto ela seria importante, né? Durkheim tem uma frase, tem um pensamento muito importante que ele diz que é na escola, aonde que nós aprendemos a quem nós iremos chamar de sim senhor, sim senhora, e quem nós iremos chamar de puta, macaco, preto, viado e etc. E assim já vão se moldando as estruturas de poder e de relação entre as pessoas. E quando nós pegamos as pessoas negras, quando nós pensamos as pessoas trans, travestis em especial, nós percebemos o quanto isso é forte e o quanto isso impacta diretamente nestes cenários. É claro, isso também não é determinante, porque nós vamos conhecer, sim, pessoas trans, travestis, mulheres em especiais, que estudaram, se formaram e que não conseguiram emprego, que ainda também vivem da prostituição, porque existe sim um preconceito intrínseco, enraizado, um ódio, né, uma desinformação por parte da sociedade, mas nós precisamos olhar que quando nós falamos de educação, nós estamos falando de um acesso que é negado, de um direito que é negado. Eu abandonei a escola porque eu não suportava mais ir para a escola, porque eu não suportava mais ser humilhada, porque eu não suportava mais ser chacota, porque eu não suportava mais ser agredida. E isso sim me prejudicou. E eu era uma excelente aluna. Sempre fui uma aluna estudiosa, dedicada, zelosa, que cuidei do meu material, com uma mãe que frequentou a escola, e por conta do preconceito e da discriminação, eu me vi impedida de continuar estudando. Então, quando nós falamos de educação na vida de pessoas... Quando nós falamos de educação na vida de qualquer pessoa, nós sabemos o quanto a educação é importante, é transformadora e é um caminho de mudança, que sem a educação, nós não conseguiremos transpor essas barreiras estruturais de nossa sociedade. E a educação precisa ser democrática, acessível, pública, de qualidade, formar para conscientização, para o senso crítico daquele indivíduo. Mas quando nós falamos da educação para as pessoas trans e travestis, nós estamos falando em oportunidade, nós estamos falando em direito, nós estamos falando em acesso que ainda hoje é negado. E não é negado porque não tem uma vaga na escola, como pode acontecer em outros contextos
contextos é negada porque mesmo com a vaga, este sujeito, esta sujeita não se vê pertencente àquele espaço, porque aquele espaço é um espaço violento. Então nós precisamos olhar também para os projetos de educação que nós temos no Brasil. Por isso que existe essa escola sem partido, ataque à ideologia de gênero. Isso tudo também está diretamente ligado à negação de direitos a esta população. Porque quando nós começarmos a discutir no âmbito da educação, gênero, sexualidades e direitos humanos, nós vamos começar a formar cidadãos, nós vamos começar a formar indivíduos conscientes, indivíduos que desconstruam essa lógica do ódio e do preconceito. E é isso que esse projeto político de educação, ou melhor, a ausência de um projeto político, né? Na verdade, às vezes eu penso, nós não temos um projeto político ou nós temos um projeto político que quer exatamente isso? Menos negros nas escolas, menos trans nas escolas, menos pobres nas escolas. Talvez o que nós tenhamos é um projeto político de destruição da educação pública mesmo. Então, esse projeto não quer que os nossos corpos adentrem esses espaços e nós precisamos, porque sim, como você bem colocou, Davi, foi através, sim, da educação, do acesso da educação, da oportunidade, do amparo da minha família, que eu pude romper com a marginalidade, que eu pude romper com a prostituição, com a rua e pensar qual era o mundo que eu queria, qual era a vida que eu gostaria de ter e ir atrás de construí-la. É isso, né? Não só a sua inclusão pela educação, mas a inclusão no projeto do outro, né, Érica? Quando você disse que você conseguiu mais de 100 mil assinaturas, naturalmente você não conseguiu 100 mil pessoas trans em Itu, né? Você conseguiu 100 mil pessoas, majoritariamente não trans, né, que te enxergaram, todos aqueles e aquelas que queriam usufruir de um direito muito simples, que era de usar o nome social, né, o nome adotado conforme uma determinada identidade, não conforme um dado puramente biológico, né? E eu acho que é isso que a extrema-direita tem medo, Érica. Acho que eles têm medo justamente da troca, da igualdade. Fica mais difícil dominar pessoas que conhecem as diferenças. É mais difícil você odiar aquilo que você conhece. Então, se você não conhece, fica muito mais fácil alimentar, né, o discurso de ódio. E agora, então, eu vou encaixar aqui, estamos falando de educação, então eu vou pedir que agora a Érica nos eduque um pouquinho. Então, do ponto de vista estatístico, como você mesma colocou, você é um ponto fora da curva. Eu queria aproveitar aqui um momento que eu vou chamar aqui de letramento. O direito penal, ele tem várias figuras que falam em mulher, sexo feminino. Na grande seara pública, nós tivemos até pouco tempo, num reality show muito famoso, né, a genial Linda Quebrada, que teve uma participação importante, que mobilizou o tema, inclusive em torno de um fato aparentemente tão singelo, né, que era o direito de ser tratada como ela, e para quem tivesse qualquer dúvida, isso estava tatuado na face dela. E aí a questão que eu queria pedir para você nos ajudar aqui a entender, desde temas um pouco mais fáceis, então, para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, né, a diferença entre sexo ou sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Mas, em particular, Érica, eu vi que você se coloca como uma travesti gênero. E aí, este conceito é um conceito mais específico. E eu queria que você nos ensinasse um pouquinho, um momento de letramento desses conceitos e a articulação deles na sua luta política, né? Claro, acho importante, porque isso que você coloca, né, deles usarem o desconhecido como munição para o preconceito, para o ódio, é uma verdade. E esses termos, essas nomenclaturas, às vezes as pessoas ficam confusas, às vezes as pessoas têm medo de errar. Não tenham medo de errar, ninguém nasce sabendo, ninguém tem a obrigação de saber tudo sobre tudo. Estamos todos aprendendo, existem realmente muitas nomenclaturas, e eu acho que ter a vergonha de perguntar, de errar, faz com que a gente permaneça no erro, permaneça não conhecendo. Então, para quem está ouvindo a gente agora, tem dúvida, pesquisa, pergunta. É claro, você não vai sair aí explorando uma pessoa trans, uma pessoa negra, né, uma pessoa indígena. Você não vai ficar sugando o conhecimento daquela pessoa. Mas se você conhece alguém, se você tem acesso à internet, não tenha vergonha e medo de perguntar. Só a informação pode nos orientar para os caminhos corretos. Eu uso e criei, junto com a Indianara Siqueira, o termo transvestigênero. É uma identidade nova, Érica? Não, não é uma identidade nova, né? As
identidades cristalizadas mesmo, consagradas, é travesti, transexual, e se eu tiver que me colocar como identidade, eu sou uma travesti, porque acho que travesti é uma identidade política, mas transvestigênero nasce exatamente pela necessidade de que nós tivéssemos uma palavra, um termo, cunhado de nós para nós, por nós, que não carregasse estigmas, estereótipos, preconceitos, como, por exemplo, o travesti, que já vem carregado de marginalidade, de doenças, de prostituição, de estigma, transexual, que até ontem vinha do transexualismo, CID-F11, do Código Internacional de Doenças, patologias, então era aquela que tinha uma doença, um problema, uma inadequação com o seu corpo, e cria também essa dicotomia, né, de que travestis são essas, transexuais são aquelas, e na oratória, na redação, às vezes a gente acaba perdendo a unidade que para nós é muito importante. Então, eu, junto com o Indianari, pensamos que termos um termo que abrange, que abarca, que traga nele todas essas identidades, travestis, transexuais, não binárias e qualquer outra identidade que possa ter, que não sejam cisgêneras, era importante, porque a palavra transvestigênero, além de dar conta de que, porque quando eu digo transvestigênero, eu posso estar falando de alguém que se reconhece enquanto travesti, enquanto mulher trans, enquanto homem trans, enquanto pessoa não binária. Esta palavra, ela tem a capacidade de abarcar todas essas identidades com ela. E o intuito de construí-la foi exatamente esse, que nós tivéssemos uma palavra de nós para nós. Então, transvestigênero não está carregado de preconceito, de estereótipo, como as outras palavras estão, e dá conta de amarrar, de abraçar e de unir todas as outras identidades em uma única só palavra. Então, não é uma nova identidade, não é nada, é algo que nós cunhamos para quebrar com esses estigmas e para unir, para trazer unidade para a nossa população. Excelente. Então, eu acho que eu falei até errado, acho que eu falei travestigênero, acabei pronunciando errado, é transvestigênero, né? Isso. Então, Érica, então o que distingue então uma travesti de uma transgênero? Na verdade, não existe essa diferença gritante na identidade, né? As pessoas às vezes acham que travesti... Vamos partir primeiro do lugar do senso comum, da estereotipação, da onde surge isso, né? Existiu, e talvez ainda exista na sociedade, uma ideia de que travesti é aquela que não quer fazer nenhum tipo de cirurgia, é aquela que está muito confortável com o seu corpo, muito provavelmente é aquela que está na prostituição, que está nas esquinas, e transgênero ou a transexual é aquela que está mais recatada, é aquela que tem uma inadequação com o corpo, que sofre de disforias, que quer passar pelo processo de cirurgia. Isso é uma ideia construída no senso comum, né? Na verdade, a autoidentificação de se eu quero ser chamada, se eu me reconheço, se eu me enxergo como transexual, como transgênero, como travesti, é uma particularidade individual de cada pessoa, né? Eu, por exemplo, antes da palavra transvestigênero, como venho me apresentando, eu gosto muito de usar a palavra travesti, porque eu acho que a palavra travesti é um símbolo de resistência, é um símbolo de luta, é um símbolo de resiliência, é um símbolo de coragem, de superação, de enfrentamento, é uma palavra política de força e de encorajamento. Outras meninas preferem a transexual, mas isso não significa que na construção da identidade delas, elas sejam diferentes de mim, que tenho mais apreço pela palavra travesti. São apenas nomenclaturas distintas, mas que querem designar a mesma coisa. Não existe uma diferença explícita entre travestis, transexuais ou transgênero, a não ser o termo. Haverá travestis que querem fazer cirurgias e travestis que não querem, haverá transexuais que querem e que não querem, que estão nas esquinas, que não estão nas esquinas. As nossas vivências são múltiplas e diversas, independente de qual nome nós carregamos. Então, não há nenhuma diferenciação entre uma travesti, uma transexual ou uma pessoa que se identifica como transgênero, que é muito mais difícil, né? A palavra transgênero, alguém dizer, eu sou um transgênero, eu sou uma transgênero, é muito difícil, porque, na verdade, só são termos para designar a mesma coisa. E aí, cada pessoa, na sua individualidade, escolhe aquele que mais lhe agrada. Muito obrigado, Érica, por essa aula aqui. Como eu tinha adiantado, né, o direito penal usa alguns termos que, na minha opinião,
ainda não captam esta complexidade que você acaba de nos colocar. Porque o direito penal, como eu falei, articula conceitos ainda ou de inspiração biológica, e aqui a gente tem uma saída interpretativa com isso, que é usar então a palavra mulher ou condição feminina, condição de mulher e sexo. Isso gera alguns problemas. Recentemente, o STJ confirmou, o Superior Tribunal de Justiça confirmou que as medidas protetivas da Lei da Maria da Penha aplicam-se sim às mulheres trans. E eu sei que essa é uma pauta sua e eu queria fazer duas perguntas aqui. Primeiro como que é a situação de violência da população trans em geral? Nós temos, do meu lugar de fala, portanto sem nenhuma vivência, eu tenho a sensação de que talvez seja o grupo mais exposto à violência, porque, em geral, tem uma superposição aqui. Em geral, são pessoas periféricas, e aí muitas negras, porque há uma preponderância negra nas periferias, e aí você adiciona ainda a característica de serem pessoas trans. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre do que nós estamos falando dessa violência, embora o simples fato de não poderem ir à escola já é uma violência enorme, né? Violência não é só aquilo que se sente na dor do corpo, né? Tem outros registros de violência, mas queria também pedir que você comentasse essa decisão na sequência, e aí já vou embutir uma terceira pergunta e você articula como quiser. A que você reputa essa ausência? A ausência de uma menção expressa à identidade de gênero, em vez de insistência num conceito que, como você mesma falou, já não tem nenhum rendimento, que é o conceito de sexo. Acho que os conceitos de orientação sexual de um lado e identidade de gênero de outro tornam a categoria sexo meio que sem papel. Eu sei que são muitas perguntas, mas aí também permite você elaborar mais livremente o que você quer dividir com a gente aqui. Não, excelente, Davi. Quando a gente fala da violência, né, de pessoas trans travestis, nós estamos sim falando de uma violência brutal, de uma violência assustadora, em níveis avassaladores, e é isso que você coloca muito bem. Não é só a violência física, mas essa também é recorrente na nossa população, né? O Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata travestis e transexuais há quase 2 décadas, né? Então nós estamos aí nesse recorde mostrando a violência. Aqui em São Paulo eu instalei a CPI que investiga violências contra as pessoas trans e travestis, né? E nesse caminho, nesse percurso, a gente perpassa por uma série de violências. Violência de negação, acesso à educação, acesso à saúde, violência patrimonial, uma série de violências absurdas e que assolam a nossa realidade cotidianamente. Então nós somos vítimas de uma série de ataques, de uma série de violências e desassistida pelo Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário que não olha para nós enquanto cidadãs de direito, enquanto pessoas dignas de serem respeitadas, de serem protegidas pela justiça, né? Na verdade, muitas vezes existem casos de travestis que procuram a justiça e acabam sendo ainda mais violentadas pelas decisões judiciais que são tomadas, né? Então, quando nós falamos de violência envolvendo pessoas trans e travestis, nós estamos falando sim do topo da violência. Nós estamos falando de uma das violências mais brutais, porque ela, além de ser física, em uma escala muito grande, ela também é essas outras microviolências que nós experimentamos e vivenciamos cotidianamente no nosso país, sendo quem nós somos, que é um país que não tem legislações que protejam a vida de pessoas trans, travestis e da comunidade LGBTQIA+, como um todo, né? O Brasil, o parlamento brasileiro é um parlamento omisso, é um parlamento negligente, é um parlamento que se silencia diante dos direitos da nossa população, obrigando a gente a ter que bater lá na porta do Supremo Tribunal Federal, quando a gente precisa de uma proteção, de uma legislação, de um caminho, né? Uma legislação não, porque não é competência do Supremo Tribunal Federal, mas de um caminho para que a gente se sinta protegidas.
Essa é a realidade do nosso país, no que diz respeito à violência. E aí, na semana passada, né, nós tivemos essa importante decisão do STJ de incluir mulheres trans e travestis na Lei Maria da Penha, o que é uma surpresa para muita gente, que nós ainda não estivéssemos ali incluída. E aí eu já engato na sua terceira pergunta, que é, nós não estamos ali incluída, e o Poder Judiciário, a sociedade como um todo, ainda insistem nessas terminologias, porque a partir do momento que nos dão direito, a partir do momento que reconhece a produção intelectual, política, social, que nós estamos produzindo em nossas precariedades humanas e sociais, é preciso reverter uma lógica de sociedade. É preciso reverter alguns lugares já pré-moldados e estabelecidos. E é isso com que eles temem. É isso que eles não querem. Eles não querem, quando eu digo eles, eu estou dizendo dessa corja, dessa casta, né, tomada de homens brancos, donos do poderes, senhores do país, que não querem que esta população, que até hoje só serve para estar nas esquinas de prostituição, servindo aos desejos e fetiches desses mesmos homens, porque são estes homens que patrocinam, que pagam pela manutenção dessas meninas, porque são meninas. Eu fui para uma esquina com 15 anos de idade, eu era uma menina apenas, e nós temos relatos de outras meninas com 12, com 11, né? Essa pedofilia desenfreada sobre um corpo que é banalizado, sobre uma vida que nem a própria família irá requerer depois. Eles, até hoje, essas mulheres e essas meninas aprisionadas nesse lugar, onde eles podem consumi-las por um preço muito baixo e depois voltarem para os seus privilégios, eles não querem que elas passem a ter direito, porque ao dar direito a elas, eles terão que conviver com elas também em outros espaços, que não apenas no anonimato da calada da madrugada, enquanto elas são objetos de desejo e fetiches dele. Então, mudar nomenclaturas, humanizar travestis e transexuais, garantir direitos a esta população, significa garantir com que elas passem a participar da sociedade, com que elas passem a frequentar o supermercado, a padaria, a farmácia, a irem votar, a terem as suas documentação. E esses senhores, esta casta, não quer dividir direito, não quer dividir privilégios, não quer dividir acessos e não quer ter que se confrontar com elas à luz do dia. Então, por isso que ainda negam direitos, por isso que ainda insistem em termos ultrapassados, porque querem nos manter aprisionadas na desumanização, nos querem abjetas, nos querem como objeto de desejo e de fetiches sexuais. Por isso, fazem isso. E aí nós tivemos essa importante conquista, que é uma conquista do movimento de pessoas trans e travestis, que durante anos vem lutando por um pouquinho que seja, e nós conseguimos, né, que é a inclusão na Maria da Penha, porque, de fato, todas as violências que estão ali tipificadas na Lei Maria da Penha são violências que acometem a vida de pessoas trans e travestis, e que nós já deveríamos estar consideradas e inclusas nessa lei há muito tempo, porque na ausência da inclusão de nós nessa lei, o que é de nós? Qual lei nos protege? Qual lei nos garante? Quando nós sofremos violência, aonde nós podemos recorrer? Baseado em qual artigo do Código Penal nós podemos ir lá pedir um mínimo de amparo e de proteção? Não há, e isso também é reflexo da ditadura militar, isso também é reflexo de como se construiu o poder judiciário no nosso país, de como se nascem as legislações no nosso país a serviço e a interesse de quem estão essas legislações que não são dos nossos interesses e que não é aos nossos serviços que elas estão ali. Então, já para concluir, é um pouco disso que eu percebo através da manutenção de terminologias ultrapassadas, de termos equivocados, e também do quanto essa violência nos acomete e não termos uma legislação específica, ou até ontem, não estarmos inclusa na Lei Maria da Penha, também está a serviço da manutenção, da destruição dos nossos corpos, das nossas vidas, dos nossos direitos, dos nossos acessos, e que isso alimenta essa lógica estrutural e estruturante perversa da nossa sociedade. Obrigado. Érica, ainda falando de penal, né, ainda falando de poder punitivo,
Ano passado, criou-se um novo tipo muito interessante, que é o tipo de violência política, né? O artigo 359-P do Código Penal, restringir, impedir ou dificultar o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício dos direitos políticos. De novo, a identidade de gênero não apareceu aqui. Mas no que interessa, portanto, ao nosso debate, agora eu queria falar um pouco, não das trans em geral, mas de uma trans em particular que conseguiu um espaço político muito relevante, como dito aqui, a mais votada, né, nas últimas eleições municipais do Brasil. Você sofre violência política, Érica? Outras trans sofrem violência política pela identidade de gênero? Sim. Sofremos violência, eu sofro violência política de gênero desde o momento em que tomei posse do meu mandato, inclusive com tentativas de invasão ao meu gabinete dentro da Câmara Municipal, né? Isso é assustador. Nenhum outro homem na vida pública já sofreu uma tentativa de invasão ao seu gabinete, nenhum outro homem precisa andar com escolta, nenhum outro homem tem medo de andar nas ruas, porque sofre ameaça constante, né? E são ameaças assustadoras. Eu vou arrancar sua cabeça, eu vou atear fogo no seu corpo, eu atearei fogo na sua casa, eu te estuprarei, macaca, traveco, né? São essas terminologias que são utilizadas para me agredirem constantemente nas redes sociais, via e-mails, né? Porque, de fato, não querem, e isso também é um reflexo do que eu disse anteriormente, né? A ausência de legislação, a ausência de um projeto de educação, a ausência da humanização dos nossos corpos diante da sociedade, faz com que nós soframos todas essas violências, sejamos vítimas de uma sociedade que olha para nós e diz: mas por que ela está nesse lugar? Como ela chegou aí? Como ela não morreu antes? Vocês não disseram que a expectativa de vida é de 32 anos de idade, que elas não conseguem sair das esquinas, que são precárias? Como essa mulher conseguiu o feito de ser a mulher mais bem votada do país e vai trazer um projeto político de mudança, de transformação, que vai desestabilizar os lugares que para nós são confortáveis? Isso faz com que nós soframos uma série de violências, uma série de ataques, e tenhamos muitas vezes até o impedimento do exercício de nossos mandatos, porque estamos indo para as delegacias, porque estamos prestando queixos, porque estamos participando de audiências para identificar os nossos agressores. Então, eu sou muito vítima de ataques e de violência política de gênero. Tenho, sim, conhecimento de outras mulheres trans e travestis que são vítimas, sim, da violência política de gênero. As mulheres na política, de um modo geral, são vítimas da violência política de gênero, porque a política em si é um espaço que é muito patriarcalista, que é muito masculinizante, que é muito machista. Então, as mulheres sofrem, né, um desafio tremendo de ocuparem esse lugar, mas é claro que as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres travestis irão sofrer mais, porque além do fato de serem mulheres, ainda trazem consigo outras características, né, que em certa medida as inferioriza diante daquele espaço que as enxergam como inferiores, né, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra, pelo fato de ser transexual. Então é um baita desafio ser mulher e fazer política, e aí quando nós trazemos essas outras características, esse desafio se triplica, quadriplica em muitas mais vezes, né? Então, sim, sou vítima da violência, conheço outras mulheres que são vítimas da violência pelo fato de sermos mulheres. Obrigado. Érica, já caminhando para o nosso fim aqui, você é candidata ou pré-candidata, não sei bem como é que a gente chama neste momento. Pré-candidata ainda. Pré-candidata a deputada federal. E aqui, em dando tudo certo, você vai ocupar então o espaço político que tem a competência legislativa para matéria penal. E aqui eu queria ouvir um pouco de você o seguinte. Eu tenho uma percepção do poder punitivo de que ele é fatalmente seletivo em qualquer lugar do mundo. Ele é particularmente seletivo numa sociedade marcada pela escravidão, pela concentração de renda, né, pelo histórico de quem manda e quem é mandado na nossa tradição. De modo que o poder punitivo incide em todos os seus aspectos de maneira desproporcional
nos jovens, periféricos, negros, e aqui, como já colocado, de maneira ainda mais sensível na população trans. De outro lado, você coloca com bastante eficiência como em que pesem as maiores vítimas do sistema punitivo, elas também são pouco protegidas pelo sistema punitivo. Aos meus ouvidos, nós temos um certo paradoxo aqui. Quanto mais pena, mais a população trans vai sofrer, né? Mas, de outro lado, é preciso cuidar dessa população de um outro jeito, porque ela está sendo absolutamente negligenciada. Caso você seja eleita deputada, ou independente disso, dentro da disputa, dentro do seu partido que tem representação no parlamento, como é que a Erika Hilton percebe o exercício do poder punitivo no Estado democrático de direito brasileiro, né? É claro que isso daria uma tese de doutorado. Quero ouvir um pouco as suas primeiras impressões, ou as ideias que você já tem articuladas. Já que pré-candidata, isso deve estar de alguma forma no seu horizonte. Sim, Davi, tá sim. E mesmo antes de pré-candidata, e como você coloca, independente disso, isso já está no meu horizonte pelo fato de eu ser mulher negra, de eu ter crescido na periferia, né, de eu ter tios, primos, homens negros que são vítimas, foram vítimas dessa violência. E eu enxergo o punitivismo, o encarceramento, essa estrutura toda como algo, como nomeou Angela Davis, obsoleto, né, ultrapassado, velho e ineficiente. Você traz esse paradoxo, que é mesmo um paradoxo que nós temos diante da violência, né? Nós somos contra o punitivismo, eu sou contra o punitivismo, eu não acredito no punitivismo, nós somos contra essa estrutura de encarceramento em massa, porque ela é direcionada às pessoas negras, às pessoas mais pobres, às pessoas das periferias, e ela tem quase nenhuma, né, se não nenhuma, quase nenhuma retorno para a sociedade, né? Essa forma como se estrutura é muito pouco devolutiva, mas nós temos, né, a princípio, este esquema, né, de resolução, entre aspas, de problemas que se apresentam diante da sociedade. Então, nós não poderíamos também aceitar que não houvesse algum tipo de punição ou responsabilização de pessoas que cometessem qualquer tipo de ataque ou violência, porque essa também é uma tentativa de minimizar esta violência. Mas eu não acredito nessa minimização através da punição. Nós precisamos, e aí é a minha ideia, o meu esboço para essa minha candidatura, nós precisamos de projeto de reeducação social. Somente assim nós vamos conseguir inibir, coibir qualquer tipo de violência. A inclusão de mulheres trans travestis na Lei Maria da Penha vai inibir a violência contra elas? Talvez não. Talvez isso não seja suficiente. Nós precisamos educar os homens. Nós precisamos discutir com a sociedade o respeito às mulheres, o respeito à diversidade, o respeito às identidades, o que são essas identidades e como nós podemos mudar essa lógica do sistema prisional, do sistema de encarceramento, como nós podemos humanizar as pessoas que passam a ser encarceradas para que o cárcere não se transforme em uma escola do crime, que é o que nós vemos hoje. As pessoas entram para o sistema carcerário, às vezes porque portou uma trouxinha de maconha e já é ali classificada como traficante, né, que é uma realidade do nosso país, né? A maioria das pessoas que estão no sistema prisional hoje são pessoas que não deveriam estar ainda lá, ou porque não foram julgadas, porque nós temos, né, uma justiça extremamente lenta, ou porque foram classificadas em crimes que não foram aqueles cometidos por ela, porque o sistema prisional, o sistema do judiciário é muito frágil. Então, nós também precisamos entender como nós humanizamos essas pessoas, como nós levamos o debate de direitos humanos, de ressociabilização, de reeducação social humana para dentro dos presídios brasileiros e fazemos com que essas pessoas que estão ali dentro tenham oportunidades ao saírem dali. Como nós podemos trabalhar em nível de políticas públicas com a ressociabilização dos indivíduos que foram encarcerados, porque no Brasil, Davi, nós temos uma lógica que a pessoa passou pelo sistema prisional, ela deixa de ser sujeita, ela deixa de ser indivíduo, ela deixa de ter direitos. E aí nós nos perguntamos, como é que esta pessoa, primeiro, vai se sentir pertencente à sociedade, vai sentir parte da sociedade se ela já sai com uma pancha de criminosa, de bandida, de não humana, de pessoa não confiável. Segundo, quando ela não tem oportunidade, quando ela não consegue arrumar um emprego, quando ela volta para aquela vida que ela tinha
tinha antes do cárcere, já marcada por todas as violências do sistema prisional. Então, quando eu penso em projetos, em políticas públicas voltada a esta população, e quando nós estamos falando do sistema prisional, nós estamos falando sim em políticas públicas para a negritude, em políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, para a classe trabalhadora, para as pessoas mais pobres do nosso país, porque são elas as vitimadas por esse sistema. Nós precisamos pensar sim em projetos de educação, de valorização dos direitos humanos e de ressociabilização, de como também a sociedade se prepara para reinserir este sujeito que passou pelo sistema prisional e como que o sistema prisional se repensa, se revê para deixar de ser essa máquina de moer e destruir gentes e sonhos. É assim que nós pensamos. E aí, é claro, quando nós falamos no combate às violências, na ausência de legislações, na ausência de tudo isso que eu disse anteriormente, eu não penso que o fim para isso é encarcerar, que o fim para isso é dar anos de reclusão, porque isso não resolve. Eu penso que a legislação precisa vir anexada com um debate educacional, informativo. Nós só iremos conseguir combater a violência, o preconceito, a discriminação através da informação e da educação. Quando a nossa sociedade passar a discutir isso através de caminhos didáticos e pedagógicos, para que todos possam estar na mesma página desse debate. Até porque falar em encarceramento, será que aquele playboy, que aquele homem branco, rico, de bairro nobre, que talvez agrida uma travesti que vende no metrô, uma travesti que vende ali o carro o carrinhozinho dela da água, esse cara vai ser preso? Esse cara vai ser acometido por essa legislação? Ou essa legislação também só vai servir para punir aquele operário, aquele tiozinho do trem, aquele tiozinho vendedor da bala que fizer uma piadinha preconceituosa, muito talvez com aquele gay do Pink Money, porque talvez somente o gay do Pink Money tenha acesso e informação para conseguir levar até a justiça essa pessoa mais vulnerável economicamente, do que a legislação servirá para todos. Nós sabemos que a lei não é igual para todos no Brasil. Nós sabemos que todos não experimentam a justiça da mesma forma. Então, quando eu penso em direitos, em formulação de políticas públicas, eu penso exatamente neste caminho, que é o caminho, sim, de que tenhamos legislações que superem, que enfrentem, que barrem as violências, mas que elas venham acompanhadas de fato, processos transformadores da sociedade. Leis por leis. Leis esvaziadas só servirá para continuar amontoando gente em presídios que nada mais servem do que desumanizar, violentar, destruir e gerar ainda mais criminosos no nosso país. Excelente, Érica, obrigado. Chegamos ao finzinho. Você mencionou a gigante Angela Davis, e esse é um podcast, no final do dia, educativo, né? De difusão, de reflexão sobre poder punitivo. Então, meio de improviso, mas você vai tirar de letra, tenho certeza. Quem se interessou por tudo que a gente discutiu aqui, sobre a questão trans, não necessariamente relacionado com a violência, mas também, rapidinho, assim, livros... Quem quiser saber mais, quem que você recomendaria que essas pessoas buscassem? 2 ou 3 nomes, assim, não precisa ser nada muito exaustivo, não. Só sobre a questão trans ou sobre todo o tema? O microfone é seu. Olha, o que você quiser recomendar pra gente aqui. Eu indicaria a Judith Butler, que é uma pensadora, filósofa, né, estudiosa da questão queer, da questão de gênero no mundo, né, nas Américas em especial. Eu acho que é uma leitura muito importante. Angela Davis, eu acho que fala muito sobre gênero, sobre cárcere, sobre questões importantes, que é muito bom de se ler. E aqui no país tem um livro do qual eu também contribuí, falando sobre sexualidade, sobre gênero, sobre, né, interseccionalidade, né, trazendo raça e questões, que chama Tem Saída LGBT, né, que é um livro que reúne diversos autores, diversos intelectuais, políticos, estudiosos, ativistas, militantes, e que cada um vai trazendo a sua trajetória, a sua bagagem, a sua contribuição, a sua vivência, a sua visão sobre as questões de gênero e sexualidade. Então, é um livro pensado por muitos autores, então não tem o autor, o nome do livro é Tem Saída LGBT, Judith Butler, né, Problema de Gênero, entre tantas outras leituras, e tem esse cara que é um cara fantástico, assim, um intelectual de gênero muito bom, Paul Preciato. Paul Preciato. Isso.
Érica, eu não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui com a gente. Foi maravilhoso, foi enriquecedor, eu aprendi muito e fico aqui então os meus votos muito sinceros de sucesso, né, de que você consiga no espaço que você quiser e que você disputar avançar essa pauta tão importante. Muito obrigado. Davi, querido, eu que agradeço o convite, o espaço e a oportunidade de poder falar de temas tão importantes e relevantes como esse. Espero ter contribuído com o podcast, espero que os ouvintes aproveitem esse nosso debate e que esse tenha sido só um start para que todas as pessoas que ouvirem essa nossa conversa se interessem a conhecerem e a buscarem mais. Sigamos juntos na construção de um modelo novo de sociedade, de processos judiciários, né, penais no nosso país, e lembrando sempre, a luta por justiça, por cidadania, por direito, por equidade, por participação popular, em combate às violências, não é uma luta de nicho, não é uma luta de gueto, não é uma luta de setores. Esta é e deve ser uma luta de toda a sociedade, porque uma sociedade que tem as mulheres, que tem os negros, né, que tem a juventude, que tem as populações pobres, emancipadas, é uma sociedade onde todos também estarão emancipados. Não pensem vocês que, eu não vou me comprometer com tal luta porque eu não sou negro, porque eu não sou mulher, porque eu não sou LGBT, porque eu não sou indígena. Enquanto nós ainda estivermos presos, amordaçados nessas violências, todos estaremos. E quando nós formos livres e emancipados, automaticamente todos serão. Então esse também é um convite para que o ouvinte possa se responsabilizar e se comprometer também nessa luta, porque em certa medida nós também já estamos cansadas, porque desde que nascemos estamos lutando. É dever de toda a sociedade lutar ao nosso lado, porque a nossa luta trará, sem sombra de dúvida alguma, benefícios para todos, sem exceção de ninguém. Agradeço demais o convite, um super beijo, estamos juntos e nos encontramos nas lutas. Oxalá. Obrigado. Beijo. Beijo. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema Baby Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro, na Casa do Podcast.